Você baixa um aplicativo que diz que vai mudar sua vida. O problema é que quanto mais você usa, maior são as consequências. E esse é o aplicativo do mal, e eu sou o F, o esqueleto falecido. Então pega a chinela na mão e corre da desgraça. O filme começa mostrando um jovem muito louco, que fazia vídeos para o YouTube e ele era especialista em fazer análise de aplicativos e trazer reviews animadas. O problema é que claramente ele não era bom no que fazia, mas ele mesmo assim continua. E ele estava trazendo análise sobre o aplicativo chamado iLivid, que tem como função te ajudar a concluir seus objetivos e ter uma opção de gravar tudo o que você fez para concluir as atividades. E a primeira coisa que ele faz é aceitar os termos mesmo sem ler, e na vida real sabemos que isso dá ruim. Agora, quando se trata de filme, sabemos que é pior ainda, pois costuma sair os 7 peles do celular. No aplicativo ele precisa colocar uma de suas metas, e ele coloca que queria ter barriga tanquinho em uma semana, e assim que você coloca a sua meta, o aplicativo já te responde com algumas tarefas, e ele faz o teste por uma semana e mostra que não valeu de nada, pois seria algo impossível. Então, como nota, ele vai dar 2 estrelas. O problema é que nesse momento falta luz, e agora já começa a subir aquele arrepio nervoso, parecendo que vai aparecer um negão da canela fina, mas na verdade ele é o famoso jovem brasileiro, pois ele não pagou a conta de luz. No dia seguinte vemos que ele é um merda, pois como não tinha gasolina, precisou da ajuda de 2 figurantes para empurrar o carro na garagem, e depois ele liga para seu pai para pedir ajuda e consegue pagar a conta. E ele começa a dizer que ele deveria procurar algo para fazer na vida, mas ele diz que era o sonho dele é ser youtuber famoso, e o pai diz que a namorada dele terminou com ele pois ele era um bosta, e como comprovação disso, ele fica o dia todo jogando videogame. O problema é que a dona do imóvel aparece, pois ele era igual seu Madruga, e já não pagava o aluguel há 3 meses. E galera, na boa, tá difícil torcer pra esse cara, pois por mim ele já pode dar uma falecida de leve, porque até eu trabalho no Bob's com 5 bonecos diferenciados, com a esposa que sai de madrugada pra fazer unha, e estou melhor que ele. E o pior é que ele marca de sair com seu melhor amigo à noite, pois eles iriam para um bar na cidade, pois o amigo marcou com 2 jovens europeias, então hoje é dia de brincadeira diferenciada. Mas como sabemos que nessa vida nada é tão fácil, pois chegando no local ele fica sozinho, pois a menina que estava com o amigo dele esqueceu de trazer uma amiga, então ele fica com cara de otário no bar, esperando algo acontecer. E algo realmente acontece, pois o celular apita e o aplicativo pede para ele confirmar onde estava, e quando ele confirma, o aplicativo pede para tirar uma foto da pessoa que ele queria conversar. Ele escolhe aleatoriamente, o aplicativo escolhe uma bebida que ela gosta. O problema é que antes dele aparece um jovem gostosinho e ele começa a ficar desanimado, mas ele vai na cara e na coragem, e mesmo todo desajeitado consegue chegar nela, e aparentemente estava dando certo, o que era estranho pois essas coisas não aconteciam com ele. Depois ele sai para dar uns pegas com ela, mas nada dessas maldades que você pensou, e ela o deixa em casa mostrando que ele realmente era meio merda, e durante a madrugada começa a chover e trovejar. Ele sente que tem alguma coisa observando ele pela janela. No dia seguinte ele começa a fazer análise de outro aplicativo que ajuda para quem está com problemas com sono, e ele começa a comemorar pois o canal está crescendo muito e ele já está com 280 inscritos. E nesse momento entendi porque o pai dele falou para ele procurar um emprego. E no dia anterior que ele ia fazer a análise do iLivid, ele daria uma estrela, mas acabou faltando luz. E como ele teve uma nova oportunidade de testar, agora ele vai fazer mais uma análise, pois com o aplicativo ele conseguiu uma gata melhor que sua ex, que o traiu com a atendente do Bob's. Ele começa a ver o depoimento das pessoas que usaram o aplicativo e muitas dizem que suas vidas foram mudadas, pois alguns tinham o sonho de ser piloto e outros de viajar pelo mundo, e todos conseguiram realizar seus sonhos. E agora ele coloca como meta que queria ter um relacionamento sério com Greta, que era aquela mulher da semana passada, e o aplicativo diz que ele precisaria fazer o bem para 6 pessoas, mas aí que está o problema, pois ele precisa filmar tudo e ele deve ter probleminhas, pois ele não sabe o que é fazer o bem. As pessoas começam a achar que ele é maluco, pois ele quer carregar as coisas dos outros, e para fechar o dia ele quer dar doce para crianças em um parque, e acho que nem preciso dizer que isso dá uma prisão nervosa. E quando chega em casa, a dona da casa dele estava esperando para cobrar o aluguel, e como ele não apareceu, ela arriscou o carro dele, mas ele vê que conseguiu concluir os objetivos, pois precisava gravar e upar o vídeo para o aplicativo. E agora ele estava mais perto de conquistar Greta, pois diz que ele precisava aprender a dançar, cozinhar e recitar um poema, mas ele consegue ser muito ruim em tudo que faz, e depois o aplicativo diz que ele precisava
fazer algo que os pais deles não aprovariam, e ele faz uma tatuagem de um golfinho no braço e vemos que as coisas estão dando certo, pois à noite ele sai com Greta e começa a recitar um poema enquanto dança, e ela gosta porque a dança de acasalamento dela é diferente, e acho que vocês já sabem o que rolou a noite toda, né? Eu vou comer teu cu. Não, cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. E durante o Blau Blau, o aplicativo diz pra ele ser quem ele quer ser, e ele usa um livro de posições. E como tudo deu certo, no dia seguinte, ele refaz o vídeo e dá 4 estrelas. E agora o canal dele começa a crescer, e como próxima meta, ele coloca que gostaria de ter 8 milhões de inscritos. E o aplicativo diz que ele seria notado em roupas caras. Mas sabemos que ele é meio mequetrefe, e ele vai a uma loja de ternos, e só o terno era $2.000. E nesse momento ele dá um de BR e manda a Greta pegar o carro, e nisso ele sai correndo, e ele ainda fez um tutorial de como conseguir um terno grátis. À noite seu amigo passa em casa para saber se ele estava bem, pois ele havia sumido por alguns dias, e quando ele vai do lado de fora vê um cara de terno com guarda-chuva observando. E voltando para casa, Josh recebe uma ligação de uma empresa que queria o contratar para fazer análise de aplicativos, então tudo estava dando certo na vida dele, e o próximo desafio seria ser firme e determinado. O problema é que no dia seguinte um cara já acaba com a graça dele, chamando ele de otário, mas ele não liga, pois o cara que queria o contratar aparece e diz que ele seria um sucesso trabalhando para a empresa dele, e antes de sair ele dá um botadão nervoso no cara que furou a fila. Ele começa a observar que estava rolando vários vídeos de pessoas usando o aplicativo, e as coisas estavam ficando estranhas, e ele precisava fazer uma doação para uma instituição, então ele vai para uma balada e aproveita que uma jovem estava distraída e pega o cartão dela e faz uma doação, e conclui o desafio. O problema é que as coisas começam a mudar, pois ele sai do banheiro e vai parar na casa de seus pais, e sua mãe estava estranha, e quando ele percebe, ele estava desmaiado no vaso. Mas a noite dele termina bem, pois ele vai para casa com Greta e rola mais um pouco do gato Mia. Seu pai liga de madrugada dizendo que sua mãe não estava bem, e ele diz que faria de tudo para ela melhorar, e ele percebe que tem algo atrás do pai dele, mas a chamada de vídeo cai, e quando ele vai soltar o vídeo do desafio do dia, Greta o chama pro terceiro round e ele decide cancelar a conta no aplicativo, e essa foi a maior besteira que ele fez, pois no dia seguinte ele começou a perder muitos inscritos no canal, e à noite ele vai para uma festa, e quando percebe, Greta já estava dando mole para outro cara, e acha que não é só mole que ela queria dar não, e na cara dele diz que só queria um lance com ele, e nisso vemos o verdadeiro corno manso, e quando ele vai ver eles brincando, ela coloca uma língua bizarra para fora. Ele volta para casa e percebe que tudo estava dando muito ruim na vida dele, pois a empresa cancelou o contrato com ele, que poderia o deixar milionário, além de ver Greta saindo com um cara muito rico, e ele ainda recebe uma carta de despejo, então o que estava ruim parece que piorou. Em casa ele estava pensando no que estava acontecendo, quando ele percebe que tem um cara de terno na garagem observando, e ele tenta ligar para a polícia, mas ele desaparece, e quando ele percebe, o cara estava atrás dele, e ele acorda com a polícia dizendo que não tinha ninguém na casa, e seu pai liga dizendo que sua mãe tinha piorado muito e agora estava em coma, então ele percebe que aquele aplicativo realmente estava mexendo com tudo, e ele percebe que o número de usuários estava aumentando a cada dia, e as pessoas que não aguentavam e desistiam, o perfil entrava em privado, e quando observa em todos seus vídeos tem caras engravatados observando, e era dessa forma que eles garantiam que a pessoa não estava mentindo nos vídeos, e vou te falar, haja funcionários para isso. E seu amigo diz que ele esqueceu de ler a cláusula do aplicativo e ele diz que ninguém lia aquilo, e quando ele volta a usar, a missão para a vida dele voltar ao normal seria fazer um pequeno rapto de uma pessoa, e ele faz com uma mulher no estacionamento, mas o aplicativo diz que o vídeo precisava ser real, então não adiantava forjar, e quando ele vai ler o contrato do aplicativo tinha mais de 1000 páginas, então não tinha como ler todas as regras. Ele escuta um som estranho na cozinha e quando chega sua mãe estava no chão, com cara de maluca, se dando uma falecida de leve, e ele acorda mais uma vez sem saber o que fazer, e ele precisava fazer mais vídeos pro canal, então ele começa a gravar, mas a dona do imóvel aparece e ele já estava nervoso, então quando ela entra, ele dá um botadão que ela cai tortinha e ele a leva para o galpão da casa. O problema é que sua ex-namorada aparece do lado de fora e pergunta que som era aquele, e ele diz que era só um cachorro que ele adotou, e ela começa a dizer que estava com saudades dele e que estava arrependida de ter o trocado pelo negão da canela fina. Agora as coisas
coisas começam a melhorar, pois o canal volta a crescer, além de Greta voltar dizendo que naquela noite não chumbou a chumbica com aquele cara, pois não parava de pensar nele, pois estava apaixonada. E ele faz jogo duro e depois recebe a proposta novamente daquela empresa. E galera, na boa, que aplicativo é esse? Estou até excluindo o Zap Zap para ter espaço para instalar isso aí, porque o negócio é diferenciado. Isso que eu só queria comprar uma chinela Havaianas e pagar o boleto da luz e internet. As coisas começam a melhorar tanto para ele que seu pai liga dizendo que do nada sua mãe teve uma melhora absurda e já estava em casa, mas ele tem um pesadelo com ela indo para cima dele com uma faca. E sua próxima meta era tirar a dor da mãe, porque por mais que ela estivesse em casa, ainda sofria muito. E o aplicativo diz que para acabar com a dor, ele precisava causar dor. E claro que ele aproveita aquela velha maluca para dar uma brincada. E como recompensa, a Greta aparece na casa dele arrependida e ainda chama uma amiga. E galera, me deu até uma formigação na perna. E o negócio começa a rolar a noite toda e quando acorda, sua mãe já estava bem, sem dor nenhuma. Ele coloca como meta não ter remorso por tudo que fez. Ele precisava dar uma falecida de leve em alguém, mas antes ele decide ir no endereço da empresa do aplicativo e chegando no local, o endereço era Sassá do Forró, número 999. E o local estava vazio e começam a aparecer vários caras de terno atrás dele. E quase que ele consegue fugir, mas acaba sendo pego e é levado para o chefe deles. O chefe começa a dizer que por causa dele, o aplicativo começou a ficar famoso. E então tinha uma dívida com ele. E ele diz que poderia pedir o que quiser e com os desafios conseguiria. E agora ele não poderia desfazer o contrato. E chegando em casa, ele faz o último desafio e acha que aquela senhora vai pro céu. Se passam 8 anos e vemos que agora ele é um rico bem-sucedido e não deve nada pra ninguém. Mas agora ele estava arrependido e termina o filme com ele dando uma falecida de leve. E galera, na boa, no final acho que o resultado seria o mesmo, porque do jeito que ele vivia, ele poderia escorregar e falecer por não ter plano de saúde. Então pelo lado bom, ele terminou rico. Mas é isso pessoal, mais um filme recapitulado, então deixa o like, se inscreve no canal com o sininho ativado que você vai ter direito a realizar um desejo. Só não cobra de mim, vê se o Silvio Santos resolve. Agora vou nessa, então fui!